Boa noite. Eu sou o Júnior, sou médico ginecologista, trabalho aqui em Jaguariúna, trabalho em Campinas e fui convidado para falar então a princípio, sobre métodos anticoncepcionais ou contraceptivos. Mas eu vou falar agora mais especificamente sobre o início da vida. Então tá, para falar sobre o início da vida eu tenho que falar um pouquinho sobre como é o corpo da mulher, como que funciona essa coisa de menstruação, tá. Então tá, eu tenho um útero. Esse útero é um modelinho do útero de tamanho natural, né? O útero é um músculo que tem mais ou menos uns 6 ou 7 centímetros. Tem de um lado a trompa, que tem mais ou menos uns 10 ou 12 centímetros, e do outro lado outra trompa. Um ovário e outro ovário. O ovário tem várias funções. Quando a mulher nasce, ela já tem nos ovários umas 200 mil células especiais, que ficam lá dormindo, quiescentes, até a entrada da adolescência. Lá pelos 9, 10, 11 anos, essas células dos ovários que estavam dormindo começam a acordar, ninguém sabe por quê. Mas elas acordam e começam a produzir hormônio. Os hormônios produzidos pelos ovários, eles caem no sangue, nas veias que tem ao redor dos ovários, e pelo sangue esses hormônios são levados para o corpo inteiro da mulher. São esses hormônios que dão as características sexuais secundárias da mulher. Faz crescer as mamas, o quadril fica mais largo, a voz mais fina. E também agem no útero, preparando o útero para a gravidez. Então tá, vou virar o útero do outro lado para mostrar mais algumas coisas. A trompa é um canalzinho que se continua com o útero. O útero é um músculo que é oco no meio, ele tem uma cavidade. Essa cavidade do útero é recoberta por uma pelezinha fina, uma mucosa, chamada de endométrio. Os hormônios do ovário, alguns hormônios do ovário, agem também diretamente no endométrio, né? Fazendo com que ele cresça, amadureça e se prepare para receber o embrião. Além de produzir hormônio, o ovário tem outra função. Ele produz também a célula especial da mulher, que se junta com a célula especial do homem, né? O ócito secundário, a gente conhece mais como óvulo, né? O óvulo que se junta com o espermatozoide do homem e os dois juntos dão origem ao corpo de uma nova pessoa, a uma nova vida. Então tá, como a coisa acontece? Quando a mulher nasce, então, ela já tem nos ovários todas as células que vão se preparar durante a vida dela para dar origem a um novo ser humano. A partir da adolescência, uma dessas células amadurece por mês. Ao mesmo tempo em que o ovário produz os hormônios que vão preparar o útero, o endométrio do útero para receber o embrião, para receber o nenezinho, uma dessas células se amadurece a ponto de sair do ovário. Ela sai do ovário, é captada pela trompa e fica na trompa esperando para ser fecundada, para ver se vem um espermatozoide para que possa fecundar esse óvulo. Então tá, como as coisas acontecem? Durante o mês, o ovário produz hormônio, o endométrio cresce. Quando o endométrio está pronto para receber o nenezinho, o ovário libera um óvulo, ele ovula. A trompa capta esse óvulo e deixa o óvulo esperando nela para ver se vai ser fecundado. Então tá bom. Além disso, outras alterações acontecem no corpo da mulher. O colo do útero, ele tem um canalzinho que se continua com o canal da vagina. Esse canalzinho, ele é recoberto completamente por uma secreção que chama muco, né? O muco é uma secreção que parece uma clara de ovo, que recobre todo o canalzinho do colo do útero, então.
Dependendo da fase do mês, esse muco ele é mais favorável para a passagem dos espermatozoides. Dependendo da fase do mês, ele é menos favorável. As coisas coincidem. Quando o ovário ovula e o endométrio está pronto para receber o nenezinho, o embrião, o colo do útero também prepara o muco para que seja mais fácil a passagem dos espermatozoides. Então tá. Como acontece? Resumo geral. O ovário produz hormônio, o hormônio prepara o endométrio e prepara o colo do útero para a passagem dos espermatozoides. Quando está tudo pronto, o ovário libera um óvulo, ele ovula, a trompa capta esse óvulo e deixa o óvulo esperando aqui na trompa para ver se vai ser fecundado. Se nesse dia a mulher tem uma relação sexual, milhões de espermatozoides são injetados no fundo da vagina da mulher. Até 600 milhões de espermatozoides. Desses, imediatamente alguns já vão para dentro do útero. 1,5 minuto depois do final da relação sexual, já existem centenas de milhares de espermatozoides no fundo do útero, prontos para nadarem até o óvulo para tentar fecundá-lo. Alguns ficam presos no colo do útero por até 5, 6 horas e vão sendo liberados aos poucos. Então tá. Imediatamente depois do final da relação sexual, até no máximo 6 horas, tudo está pronto para a fecundação do óvulo. O óvulo está no lugar, o colo do útero facilitou a passagem dos espermatozoides, o endométrio está pronto e já existem espermatozoides dentro do útero. Vira uma corrida de natação, então. Os espermatozoides nadam, disputando uma corrida para atingir o óvulo. Alguns atingem antes dos outros. 300 ou 400 espermatozoides tentam entrar no óvulo, mas só um consegue. Um consegue entrar no óvulo e fecundá-lo. Esse momento, historicamente, sempre foi reconhecido como o início da vida. Quando o espermatozoide entra no óvulo, tudo se transforma. Os cromossomos do espermatozoide se fundem aos cromossomos do óvulo, 26 de um lado, 26 do outro lado, formam um nenê, uma formação genética diferente do pai, diferente da mãe. Nunca houve uma formação genética igual a essa, nunca haverá, matematicamente impossível, outra formação genética igual a essa. Único, um ser, uma célula que é um ser único. Essa célula começa a ter vida própria. Se ela tem vida própria, ela tem alma própria. Uma alma espiritual, preparada diretamente por Deus, pensada nessa pessoa, que pensou nessa pessoa desde toda a eternidade. Ficou esperando este momento para criar essa alma e infundir essa alma. Biologicamente, sempre isso que foi dito, né? A vida começa nesse momento. A célula tem vida própria. Ela vai precisar do corpo da mãe para se manter viva. Mas ela é que controla todo o sistema. Ela que controla o próprio crescimento. Ela que decide qual célula vai se reproduzir primeiro. Ela que decide o momento de nidar, de se implantar no útero. É a célula que decide tudo. Mais ou menos como um astronauta dentro de uma nave espacial. Ele precisa da nave para ficar vivo, mas é ele quem controla a nave. A partir desse instante, o sangue da mulher começa a mudar. Por causa de substâncias produzidas por essa célula, o sangue da mulher começa a mudar. Ele fica mais preparado para coagular no momento certo. O pulmão da mulher começa a se transformar e absorve mais oxigênio. O coração da mulher bate mais rápido, com maior intensidade, maior força para injetar mais sangue para o nenê. E o nenê está lá, uma célula, mas tem controle total sobre sua própria vida. Demora mais ou menos 5 dias para esse nenezinho, para esse embrião, chegar dentro do útero. Ele é transportado pela trompa por pequenos pelos, por microcílios
que existem nessa trompa. O nenenzinho, o embrião, a célula que começa a se reproduzir, se transforma em 2, em 3, em 4, em 16, em 64 células. Sobre os pequenos pelos, sobre os microcílios, eles sentem a presença do bebê, sentem a presença do embrião e começam a bater todos ao mesmo tempo para o mesmo lado, levando o nenê para dentro do útero. Eles batem para dentro do útero. 5 dias mais ou menos para esse embrião chegar no útero. Dentro do útero, o embrião fica boiando por mais ou menos uns 2 dias. No 7º dia, depois daquela relação sexual, quando houve a fecundação, 5 dias de transporte mais 2 dias boiando, no 7º dia o nenê se implanta no endométrio, ele gruda no endométrio. O nome é nidação. E o nenê começa a crescer agora dentro do útero. Um processo que vai levar mais ou menos mais 9 meses. Então tá. Assim é a fecundação. Sempre, historicamente, desde que se descobriu a presença da célula, a existência das células, do óvulo, do espermatozoide, o momento inicial da vida foi considerado cientificamente, biologicamente, a partir da fecundação. Tá bom. Aconteceu que por volta de 1975, um grupo de ginecologistas reunidos, chamado Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, decidiu por si que a vida não começa mais a partir da fecundação, mas só é vida a partir da implantação no endométrio. Por que aconteceu isso? Foi uma época em que começavam a se desenvolver os métodos de fertilização in vitro de bebê de proveta. Qual o significado final dessa mudança? Isso que a gente chama de vida até o 7º dia, eles chamaram de uma maçaroca de células, um grupo de células, não um ser humano. Então, esses 7 dias iniciais não são 7 dias de um ser humano, mas de um potencial ser humano. Então, eu não preciso proteger esses primeiros 7 dias. Eu só preciso proteger depois que ele implanta. Quer dizer, se eu fizer fertilização in vitro, se eu fizer bebê de proveta, aqueles embriões lá não são vida humana. Então, eu posso fazer com eles o que eu quiser. Posso guardar, eu posso vender, posso jogar fora. Então tem uma mudança de termos, que seria a vida começa na fecundação ou a vida começa na implantação. Essa simples mudança de termos muda tudo em relação ao embrião na fase inicial da vida. Tá bom. Em 1985, a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, não só os americanos, mas agora do mundo inteiro, decidiram por bem que realmente a vida começa a partir da implantação. Tudo o que acontece nos 7 dias anteriores não é vida humana, é só um apanhado de células, um grupo de células. Então, com elas eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso vender, eu posso colocar dentro do útero de outra mulher, eu posso jogar fora. Posso usar como material biológico para, por exemplo, fazer pesquisa científica, né, com células-tronco. Então isso aí teve uma consequência gravíssima a partir daí. Agora eu cheguei onde eu queria, que era falar especificamente sobre a pílula do dia seguinte. O que faz a pílula do dia seguinte? A pílula do dia seguinte é um comprimido, né, uma pílula composta por um hormônio comum, um hormônio barato, que faz parte de muitas pílulas anticoncepcionais, né? Só que é uma dose mais alta desse hormônio. Esse hormônio ingerido pela mulher cai no sangue da mulher e age diretamente no útero. O que ele faz no útero? No útero, a pílula do dia seguinte atrapalha o muco, dificulta a passagem dos espermatozoides da vagina para dentro do útero.
Tá bom, pensa comigo. A pílula do dia seguinte é tomada muitas horas depois de terminada a relação sexual. A mocinha tem relação sexual às 10 da noite, meia-noite. No dia seguinte, lá pelas 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, ela toma a pílula do dia seguinte. Tá bom, 6 ou 7 horas depois da relação sexual, vocês se lembram que já existem centenas de milhares de espermatozoides dentro do útero. Então, atrapalhar a entrada do espermatozoide dentro do útero não vai fazer a menor diferença, porque os espermatozoides já entraram. Tá bom. Qual a outra ação da pílula do dia seguinte? Ela atrapalha a movimentação da trompa, de forma que demora mais para a trompa captar o óvulo que o ovário ovulou. Mas, em geral, quando ela tem relação sexual e está prestes a engravidar, o óvulo já está dentro da trompa. Então, a movimentação da trompa já não faz mais diferença. Tá bom. A outra ação da pílula do dia seguinte é atrasar a ovulação. Bom, mas se a mulher já ovulou, não faz diferença, porque o óvulo já está na trompa. A outra ação da pílula do dia seguinte, que é a ação verdadeira buscada pelos que montaram o esquema da pílula do dia seguinte, pelos cientistas que estudaram e colocaram em prática, a ação própria da pílula do dia seguinte é tornar o endométrio inóspito, o endométrio ruim, para que o embrião não consiga se implantar nele, não consiga nidar. Então a pílula do dia seguinte faz várias coisas. Atrapalha o muco, atrapalha a trompa, atrasa a ovulação, mas principalmente atrapalha o endométrio. De forma que o embrião, o nenenzinho, no 7º dia depois da fecundação, não consegue se implantar, não consegue nidar no útero. Aí que tá, né? A mulher tem a relação sexual, 7 horas depois ela toma a pílula. Bom, os espermatozoides já entraram. O óvulo pode estar na trompa. Os espermatozoides conseguem chegar no óvulo e fecundam o óvulo. Então já é uma vida, já é um bebê, né? 7 dias depois, 5 dias depois, o embrião chega no útero. Boia 2 dias. No 7º dia, quando ele vai tentar se implantar, o endométrio não aceita, não recebe. Então o embrião simplesmente escorre. A gente que considera que a vida começa na fecundação chama isso de aborto. É claramente um aborto. E por que alguns médicos falam que não é abortiva a pílula do dia seguinte? Só fala que não é abortiva a pílula do dia seguinte quem considera que a vida só começa na implantação. Se não implantou, não faz mal cair. Se um bebê de 7 dias não é vida humana, então não me interessa. Só é vida depois que implanta. Agora, sempre, desde que se conhece a existência das células, que se sabe sobre a existência das células, sobre a existência do óvulo, do espermatozoide, sempre se soube que a vida começava na fecundação. É um ser que controla o seu crescimento, que controla todos os detalhes da sua própria vida, né? E não só depois do 7º dia, mas no exato momento em que acontece a fecundação. O outro argumento que se fala é que só é ser humano depois que tem células do cérebro. Só tem células do sistema nervoso, né? Que isso acontece no 12º dia depois da fecundação. Muita gente séria contesta isso dizendo, mas as células do cérebro que vão se transformar em células do cérebro já estão lá. Todo o necessário, a formação proteica, a formação do DNA, né, do genoma, para montar o cérebro, está tudo lá. Está tudo pronto já no primeiro momento da fecundação. Então, qualquer argumento que se use que a vida começa aqui ou começa ali, é argumento furado, porque o genoma, o esquema genético que vai controlar a vida dessa pessoa do primeiro dia, do primeiro momento desde a fecundação até os 80 anos de idade, é o mesmo. E ele foi formado no primeiro momento.
não no 7º dia, não no 12º dia. A pílula do dia seguinte é francamente abortiva. Por quê? Porque ela impede que o nenê formado, que o embrião formado, se implante no útero. Essa é a resposta de qualquer pessoa de bom senso que conheça um pouquinho de biologia. O resto é simples ideologia. Então a dica que eu queria dar, pílula do dia seguinte, é francamente abortiva. Então, está fora do uso. Impossível uma pessoa de consciência, nem digo católico, uma pessoa de consciência que dá valor à vida, usar. A vida é digna por ela mesma, né? E a vida é digna porque nós somos imagem e semelhança do nosso Pai, Deus.